Olá, aqui é o professor Edgar. Nessa videoaula eu vou falar sobre entradas analógicas e pinos PWM do Arduino. Vou fazer uma simulação no Proteus Isis para que se estabeleça uma correlação entre entradas analógicas e pinos PWM. O Arduino possui 6 entradas analógicas. Estão aqui identificadas de A0 até A5. Dentre esses 14 pinos aqui, 0 a 13, 6 deles são compatíveis PWM. São eles o 3, 5, 6, 9, 10, 11. Estes que estão identificados com o sinal ortográfico do tio. E o que são entradas analógicas? São aquelas que convertem uma tensão analógica em uma tensão digital através de um conversor analógico digital de 10 bits. Logo, a forma de onda é quadrada e os valores são definidos 0, 5 volts, nível lógico 0, nível lógico 1. Se eu montar uma tabela da verdade desse conversor, eu vou ter então 1024 eventos, porque ele tem 10 bits. Base do sistema 2, 2 elevado a 10, 1024. O que me daria então 1024 linhas, que numeraria 0 a 1023. Usando uma tecnologia chamada PWM, ou modulação por largura de pulso, então eu consigo simular um sinal analógico e disponibilizar esse sinal analógico no pino PWM do Arduino. Mas de que forma esse sinal será disponibilizado? Através de um número inteiro. Por exemplo, 5 volts. A máxima tensão analógica que nós vamos aplicar na entrada, depois nós vamos ver o porquê. 5 volts eu vou associar 1023, que é exatamente a última linha da tabela da verdade. 2,5 volts terei como associação o número 512, que é exatamente 1024 dividido por 2. É claro, tensão é 2,5, é metade exatamente de 1024. Eu montei aqui um circuito bem simples para a gente entender como isso funciona. Esse circuito aqui. Eu tenho aqui o meu Arduino, aquele Arduino virtual que foi criado em videoaula anterior. E aqui nesse potenciômetro, eu coloquei uma tensão de 5 volts. Essa tensão ela está sendo aplicada em um dos terminais do potenciômetro em relação à terra. E aqui, no terminal central, que ele varia de posição, eu tenho um sinal que vai ser aplicado a essa entrada analógica. Então, eu escolhi a D0, ou seja, entrada analógica 0. Poderia ser qualquer uma delas. E aqui, essa ponta de prova vai me mostrar a tensão que eu estou aplicando nessa entrada analógica. Como eu tenho aqui 50%, 50% significa que o cursor que vai enviar a tensão para a entrada analógica está exatamente na metade. Ou seja, em sendo esse resistor aqui de 1K, daqui até esse terminal eu tenho 500 ohms. Daqui até esse terminal eu tenho 500 ohms. Logo, eu tenho aqui um divisor de tensão. Se eu tiver 5 volts aplicados aqui, eu vou ter 2,5 volts aplicado aqui nesse terminal. Esse terminal virtual ele vai me mostrar o que está ocorrendo durante o processo.
Eu vou mostrar aqui o código para vocês. Embora isso aqui já esteja compilado, eu só vou mostrar o código para que vocês tenham ideia do que deve acontecer quando começar a simulação. Veja bem, o potenciômetro já está definido aqui. Ó, nível lógico, entrada analógica, 0. Já dei início aqui, o meu serial monitor. E aqui eu quero que ele imprima o seguinte: valor disponível nas saídas PWM. Esse aqui vai ser, então, o número de 0 a 1023. Se eu começar a simular agora, como eu tenho 2,5 volts aplicado aqui nessa entrada, ele vai me mostrar, então, 512. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Eu tenho aqui os 2,5 volts aplicado, ele vai me mostrar 512. Se eu colocar aqui 5 volts, ele vai me mostrar 1023. Se eu colocar aqui 0, ele vai me mostrar 0. Então, para qualquer ponto que o cursor estiver no potenciômetro, ele vai me dar um número. Depois nós vamos ver como é que a gente trabalha com esse número aqui. Para ver isso, eu montei então um circuito exatamente igual a esse, só que eu coloquei uma carga aqui, um potenciômetro de... Potenciômetro não, eu coloquei um resistor de 10K. Então vamos lá. Está aqui. Foi o resistor de 10K que eu coloquei. Quem está entrando nesse resistor de 10K é um sinal proveniente do pino 9. Então, essa aqui é uma saída PWM que está sendo injetada aqui neste resistor. Então, esse resistor está sob controle do PWM. Se eu tivesse aqui um motor, eu estaria controlando a rotação do motor. Se eu tivesse aqui uma lâmpada, estaria controlando a luminosidade de uma lâmpada. E aqui eu coloquei um osciloscópio para a gente observar qual é a forma de onda que chega em cima da minha carga. E aqui, no terminal virtual, ele vai monitorar o que está ocorrendo aqui. Aqui não está compilado ainda, só que antes de colocar os códigos aqui, tem alguns detalhes muito importantes. Aquilo que nós já tínhamos visto, né? O PWM, modulação por largura de pulso, é uma tecnologia, né? PWM, uma tecnologia para obtenção de resultados analógicos através de meios digitais. Eu tenho aqui um controle de 0,5 volts. Esse controle aqui, nós chamamos então de nível lógico 0 e nível lógico 1. E se eu alterar a largura do pulso, eu simulo então uma tensão analógica, um valor analógico. Bom, então vamos tentar entender isso aqui. Esse gráfico aqui é do site oficial do Arduino. Vamos pegar aqui um duty cycle de 50%. O que significa isso? Que o valor do nível lógico 1 é rigorosamente igual ao valor do nível lógico 0. Veja bem, tensão definida aqui, 0, 5 volts. Quando eu aproximo do valor 0, vamos pegar então 25% de duty cycle, o que vai acontecer? Esse valor positivo começa a se tornar menor em relação ao valor negativo, ou seja, o nível lógico 1 torna-se menor do que o nível lógico 0. Isto aqui vai para a minha carga. Então, é evidente que o valor médio da tensão presente na carga será menor. Quando eu tenho um duty cycle de 75%, ou seja, aproximando do valor máximo, ocorre exatamente o contrário. Ó. Então, a tendência aqui é pensar o seguinte: nessa condição, valor médio na carga, baixo. Aqui, alto. E aqui, exatamente a metade, 50%. O que é interessante é observar o seguinte: não há mudança da frequência aqui. Ó.
A frequência permanece idêntica quando eu mexo, quando eu mudo o percentual do duty cycle. De acordo com o site oficial do Arduino, essa frequência está em torno de 500 Hz. Muito bem. Só que aqui, então, tem algo muito importante e aqui realmente que nós temos que dar muita atenção. Veja, a geração do PWM é feita com um conversor de 10 bits. A capacidade de processamento do Arduino é 8 bits. Então, dá para você imaginar que não é possível eu colocar 10 bits dentro de 8 bits. Então, eu tenho que fazer a conversão. Essa conversão é simples. 8 bits, que é a capacidade de processamento do Arduino. 2 elevado a 8, 256. 10 bits, que é a quantidade de bits do conversor analógico digital que está dentro do microcontrolador Arduino. 2 elevado a 10, 1024. A relação aqui é 4. Aí é que está, então, a grande importância de nós entendermos o que significa isso. Analog read, eu vou ler uma informação analógica. Nós já vimos que essa informação analógica, na simulação anterior, ela está formatada através de um número inteiro. E o analog write é exatamente o que nós vamos enviar para a carga que nós queremos controlar. Só que nós temos que dividir por 4. Por quê? Justamente por causa dessa conversão. Porque se eu não dividir por 4, eu não vou conseguir colocar 10 bits dentro de 8. Simplesmente não vai funcionar. Nós vamos ver isso. Está aqui. Esse osciloscópio, como eu falei para vocês, é para nós verificarmos a forma de onda. Eu vou colocar aqui um código. Esse código já está pronto aqui. Veja, em relação ao anterior, não mudei nada praticamente, só acrescentei. Acrescentei aqui o resistor no pino 9. E defini ele como saída. O pino 9 como saída. E aqui continua a mesma coisa. Aqui eu dividi por 4, aquilo que eu acabei de explicar agora. E aqui que é importante. Se eu não tivesse feito nada aqui, eu iria ter uma leitura errada no monitor, mas o circuito iria funcionar. Veja que eu estou dividindo por 4. É aqui que importa, analog write. Vamos então fazer o seguinte. Vamos passar isso aqui para o sketch do Arduino. Vamos simular. Simular não, compilar. Depois a gente simula. Então vamos lá. Vamos pôr aqui teste PWM. Então, compilando. Minha última linha, meu último arquivo é a informação hexadecimal. Ctrl C. Vamos colocar aqui no Arduino. Agora sim, vamos simular. Olha o que eu tenho aqui, então. Forma de onda, quadrada, duty cycle, 50%. Veja bem, eu estou aplicando exatamente 2,5 volts, a metade da tensão da entrada. Olha o que ele está lendo aqui, 128. Naquela simulação anterior, sem a carga, eu tinha 512. O que eu estou fazendo aqui? Dividindo 512 por 4, que me dá exatamente os 128. Aqui dá 127,5, pelo site do Arduino, ele dividiu 1023 por 4, deu 127,5, e aqui ele arredondou, 128.
Vamos ver se a frequência é realmente 500 Hz. A minha base de tempo, 0,5 milissegundos por divisão. Vamos contar as divisões? 1, 2, 3, 4. Vamos chamar a calculadora e fazer o cálculo. Então, eu tenho 4 vezes 0,5, 2 milissegundos. Então, isso aqui é meu período. Ó. O inverso do período é a frequência. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 0,02 segundos, que é igual a 2 milissegundos. Isso aqui é igual a 500. Vamos colocar aqui um duty cycle de 25%. Ó. Ou seja, falta 25% para eu chegar aqui a esse valor de terra, ou seja, valor de nível 0. Olha o que acontece aqui. Ó. Nível lógico 1 bem menor do que nível lógico 0 em relação ao tempo total, período. É só olhar aqui. 25%. Ele está me mostrando aqui o quê? 64. 64. Vou fazer o contrário agora. Veja bem, agora nível lógico 1 bem maior em relação ao nível lógico 0 em relação ao período. O que ele está me mostrando aqui? 192. Está aqui, 191. No caso aqui, 1023 dividido por 4, 191,5, que lá no Proteus arredondou. Vou colocar aqui algo em torno de 1%, deixar quase no zero, 1%. Olha o que acontece aqui. Ó. Exatamente isso aqui. A largura de pulso aqui é tão insignificante que pode ser desprezado. Vale também para cá. Ó. Eu vou colocar aqui em 50% e fazer uma outra demonstraçãozinha aqui para vocês, uma simulação importante, que eu tinha comentado com vocês o seguinte, que esse controle, né, esse aqui já seria então pulso proveniente do pino 9, né, PWM. Só é efetivo esse controle quando eu tiver o valor do análogo read dividido por 4. Então vamos lá. É isso aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu peguei o análogo read e dividi por 4. Quem que é esse análogo read? Exatamente o análogo write, que vai mandar para a carga, que é exatamente análogo read dividido por 4. Eu não vou dividir isso aqui por 4. Simplesmente não vai funcionar. Vamos compilar. E vamos simular. Eu não mexi aqui no monitor. Pouco importa se eu mexer ou não mexer aqui, tanto faz. Aqui é só para meu controle, mas veja, não vai funcionar. Ó. 50% não vai funcionar. Não adianta, não funciona. Vamos voltar, porque eu vou fazer uma outra demonstraçãozinha aqui para vocês. Vou dividir isso aqui então por 4, que é o que tem que ser feito, né? Agora vai funcionar.
Está aqui, ó. Sem problema nenhum. Vamos deixar aqui em 50%. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu tinha comentado com vocês que o nível de tensão aqui, 0, 5. Isso em função do quê? Da tensão que eu estou aplicando aqui. Se eu aplicar uma tensão acima de 5 volts, aqui, não vai funcionar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar esse valor aqui, por exemplo, vou colocar 8 volts. Ok. Em 5%, é evidente que aqui eu não vou ter mais os 2,5. Então, vamos ver aqui. Não preciso fazer a compilação, porque eu só alterei esse valor aqui. Não precisei mexer na programação. Vamos simular. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? 3,99. Veja, eu tinha 2,5. Então, é evidente, né, que essa tensão aqui subiu. Ó, veja bem, vamos acompanhando aqui. Ó. Acabou. A partir dos 5 volts não funciona mais. Não adianta, não vai funcionar mais. Ou seja, eu não tenho mais controle sobre a carga. Eu vou ter uma tensão na carga, mas sem controle nenhum. Para que eu tenha os 50% aqui, eu preciso ter 2,5 aqui. Então veja que a hora que eu tiver 2,5 aqui, eu já não tenho uma relação de resistência de 50% no meu potenciômetro, como anteriormente. Então vamos lá. Aqui já está bom. Está aqui, ó. Lembra, com 2,5, quando eu tenho 5 volts aqui, com 50% eu tenho os 2,5 aqui. Aqui não. Então aqui está funcionando, eu tenho duty cycle de 50%, mas porque essa tensão aqui aumentou. Conclusão: tensões acima de 5 volts não funcionam. Vamos lá comprovar isso aí, ó. Fechou. Ou seja, não tenho mais controle sobre a carga. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero ter ajudado aqueles que me escreveram com dúvidas em relação ao que era entrada analógica e a correlação com os pinos PWM. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade. Bye!